Nobre deputada Renata Souza, que preside os trabalhos deste final de expediente, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, eu quero me somar a todas as manifestações das minhas companheiras de partido, Renata Souza, Mônica Francisco, desta tribuna, em relação ao não esclarecimento até os dias de hoje do assassinato brutal da nossa companheira Marielle Franco e do companheiro Anderson. Eu queria falar que tudo que estamos vivendo e acontecendo em termos de absurdo, eu costumo dizer que é o início do fim de uma era civilizatória. Os valores saindo da condição de esgarçamento para de desfazimento total. E desfazimento este por conta da contaminação do podre, exatamente no tecido social, político, econômico, ambiental, de tudo aquilo que diga respeito exatamente às nossas vidas. É lamentável. Eu vivi uma época de ditadura neste país. E a ditadura mostra para nós que o que estamos começando a viver no nosso país tem características semelhantes àquilo que a gente já viveu na década de 60, 64 até 1985, quando se instalou exatamente uma ditadura militar neste país. As características que nós vivemos atualmente, eu sempre falo, tem origem na matriz responsável pelo surgimento de nós como povo e como nação. Nobre deputada Renata Souza e nobre deputado Flávio Serafini, a Casa Grande não admite e não perdoa de forma alguma que alguém da senzala possa ter direitos garantidos e vida digna. É lamentável que isso acontece. E é claro, eles continuam. Hoje nós estamos vivendo momentos que realmente me traz preocupação, grande preocupação. Porque na ditadura, lá nos tempos da década de 60, interessante, a forma como aconteceram destruições das instituições universitárias, dos centros de pesquisas, das políticas voltadas para a cultura, da inovação das tecnologias, ou seja, tudo isto era feito exatamente com a ocupação dos espaços responsáveis pelo conhecimento e pela preservação disto. A destruição ela era feita com a ocupação desses espaços,
por tropas militares e tanques de guerra. Hoje, não. Os mesmos procedimentos, de forma mais refinada, mas não deixando de ser o grau de crueldade maior, está acontecendo sem uso das forças militares ocupando os espaços e sem esses espaços serem ocupados por tanques de guerra. Não. Hoje, parte, inclusive, todo esse processo de dentro dos parlamentos, de dentro daqueles que fazem a política, que estão fazendo a política no dia a dia. Escolheram, por exemplo, como foco para destruir totalmente a política pública da educação, a política pública da cultura e a política pública da ciência, tecnologia e inovação. Esta segunda-feira, última, dia 11, eu participei de um evento promovido pela Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, a PTR, evento este que foi uma reunião com ex-ministros, com a participação de vários ex-ministros da cultura. E também teve a participação das comissões de cultura do Parlamento Municipal aqui do Rio de Janeiro, do Parlamento Estadual, da nossa comissão aqui de cultura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados de Brasília. Então, foi uma reunião onde houve, por conta das preocupações de cada um daqueles que lá estavam e se pronunciaram, preocupações essas voltadas para esse processo de destruição focado de forma violenta e com muita intensidade, né, a política pública da cultura e a política pública da educação. Neste sentido, foi elaborado uma nota, esta nota elaborada pela Associação de Produtores de Teatro do Rio, a PTR, que tinha como teor o seguinte: contra a censura nas artes, contra o fim do Ministério da Cultura, contra os cortes nos investimentos nas artes e na cultura deste país, do nosso país, contra a nomeação de Roberto Alvim, que é uma figura execrável, que fez exatamente um xingamento em relação a querendo denegrir a imagem da grande atriz que este país possui, a grande Fernanda Montenegro, e contra a ida da cultura para o turismo. Hoje, inclusive, esta nota, ela foi aprovada na nossa Comissão de Cultura, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para fazer coro junto a uma nota do mesmo teor, feita pela Comissão de Cultura da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro e feita também pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados lá em Brasília, deputados federais. De maneira que eu gostaria imensamente de que o conteúdo desta nota conjunta em defesa da cultura, inclusive, fosse publicado nos diários aqui da nossa Assembleia Legislativa. Então, veja bem, nós não podemos de forma alguma aceitar o que está acontecendo em relação ao processo de destruição de valores que sempre foram nobres nas nossas vidas, nobres e que dão o oxigênio necessário e suficiente para uma vida de forma vigorosa do nosso país, do nosso povo. De maneiras que esta nota é uma nota que fala daquilo que realmente expressa
o que nós não devemos de forma alguma aceitar e muito menos calar. Temos que manifestar não só a nossa indignação, nós temos, acima de tudo, que fazer participar de forma efetiva do processo de construção dos espaços de resistência no nosso estado aqui, Rio de Janeiro. Portanto, eu gostaria, mais uma vez, encerrando, dizendo do teor da nota que eu solicito exatamente a publicação nos anais do diário desta casa. Eram estas considerações. Muito obrigado, nobre.